Imagina que agora, neste exato momento, caem R$ 500.000 na sua conta. Assim, do nada. Você olha o celular e vê aquele valor lá. A primeira coisa que passa pela sua cabeça é: pronto, vou largar o trabalho e viver de renda. Liberdade total, certo? Mas será mesmo? R$ 500.000 parece o passaporte definitivo para a independência financeira. Muita gente acredita nisso de verdade, só que a realidade pode ser bem diferente do sonho. E hoje eu vou te mostrar exatamente quanto R$ 500.000 rendem no Brasil. E mais importante ainda, se esse dinheiro realmente é suficiente para você nunca mais precisar trabalhar. Porque olha só que interessante. Se você gastar apenas R$ 3.000 por mês, aqueles 500.000 que pareciam uma fortuna, desaparecem em pouco mais de 13 anos. E isso sem nem contar com a inflação comendo o seu poder de compra. 13 anos. É pouco tempo, não acha? É exatamente aí que a maioria das pessoas se engana. Elas enxergam esse valor como um ponto final, uma chegada. Mas, na verdade, 500.000 é só o começo da história. O verdadeiro desafio não é ter R$ 500.000 na conta, é saber transformar esse dinheiro em renda constante. Pensa comigo, numa cidade do interior, até pode dar para viver bem por um bom tempo. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer capital mais cara, esse dinheiro simplesmente evapora. Aluguel aqui, alimentação ali, transporte, saúde, some tudo e você vai ver que não dura tanto quanto imagina. Aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O problema não é o saldo que você tem, é o quanto esse saldo consegue render. Porque parado no banco, 500.000 só perdem valor com o tempo. A inflação vai roendo, e daqui a pouco você tem o mesmo número na conta, mas compra muito menos com ele. Agora, se você investir do jeito certo, esses 500.000 podem virar uma verdadeira máquina de gerar renda passiva. Mas se for mal administrado, vai continuar sendo só um número bonito na tela e nada mais. E olha, preciso ser sincero com você. Quem tem uma vida simples até consegue viver bem com esse valor. Mas se o seu padrão de vida é alto, se você está acostumado com certas coisas, 500.000 não garantem independência real. Não existe uma resposta única aqui. Para alguns, R$ 500.000 é liberdade. Para outros, é só uma ilusão temporária. Tudo depende de estratégia e disciplina. Se você tratar esses 500.000 como capital de investimento, ele pode crescer, se multiplicar. Mas se você gastar sem pensar, ele vai sumir muito mais rápido do que chegou. Então vamos fazer um exercício prático. Vou te mostrar um ranking de investimentos para você entender a diferença entre deixar 500.000 parados ou investir bem. No último lugar do ranking fica, claro, a poupança. Se você jogar 500.000 na poupança, vai render cerca de 0,5% ao mês. Isso dá mais ou menos R$ 2.500 mensais. O grande problema da poupança é que ela quase nunca vence a inflação, ou seja, ano após ano, seu poder de compra vai caindo. Você continua com o dinheiro lá, mas ele vale cada vez menos. Subindo um degrau, temos o CDB de bancos médios pagando 110% do CDI. Aí já melhora bastante. 500.000 rendem algo em torno de R$ 4.000 por mês. É um pouco melhor, mas ainda assim limitado. Logo acima vem o Tesouro Selic. É seguro, acompanha a taxa básica de juros e hoje 500.000 rendem por volta de R$ 4.200 mensais. Previsível, estável, mas também não é uma maravilha. E no topo do nosso ranking de renda fixa está o Tesouro IPCA. A grande vantagem dele é que, além do rendimento, ele protege contra a inflação. Isso significa que, diferente da poupança, seu dinheiro não perde poder de compra ao longo dos anos. Ele acompanha a alta dos preços. Mas tem um detalhe que muita gente esquece. Em todos esses casos de renda fixa, existe o desconto do imposto de renda sobre os rendimentos. Então, o valor líquido que realmente entra no seu bolso é sempre um pouco menor do que parece. A renda fixa garante estabilidade, isso é verdade. Mas dificilmente sobra o suficiente para viver com conforto real em grandes capitais. O lado positivo é a segurança. O CDB, por exemplo, tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos até 250.000 por instituição. Então, para quem busca previsibilidade, CDB e Tesouro
são ótimos pontos de partida. Mas se o seu objetivo é viver só disso com qualidade, pode não ser suficiente. E é aqui que entram os fundos imobiliários e as ações de dividendos. Com 500 mil aplicados em fundos imobiliários, você pode receber rendimentos mensais direto na conta, isentos de imposto de renda. Em média, os fundos rendem entre 0,7% e 1% ao mês. Isso dá algo entre R$ 3.500 e R$ 5.000 de renda passiva todo mês. Mas de onde vem esse dinheiro? Dos aluguéis, shoppings, galpões, prédios comerciais. Você recebe como se fosse dono dos imóveis, mas sem precisar comprar nada físico, sem se preocupar com o inquilino, reforma, nada disso. Outra alternativa são as ações de empresas sólidas que pagam dividendos. Elas repartem parte do lucro com os acionistas. E com 500 mil investidos, é possível receber de R$ 2.000 a R$ 4.000 por mês, dependendo das empresas que você escolher. O grande diferencial das ações é que, com o tempo, muitas delas aumentam os dividendos. Isso ajuda a proteger seu dinheiro contra a inflação. A empresa cresce, os lucros aumentam e você recebe mais. Mas nem tudo são flores. Tanto os fundos imobiliários quanto as ações oscilam na bolsa. Ou seja, o valor investido pode subir ou cair no curto prazo. É por isso que diversificação é fundamental. Quando você mistura fundos imobiliários e ações, reduz os riscos e mantém um fluxo de caixa mensal mais estável. Essa estratégia é mais arriscada do que investir em CDB ou tesouro? É verdade, mas em compensação, costuma gerar uma renda bem maior para quem realmente busca independência financeira. E se bem escolhidos, os fundos imobiliários e as ações têm o poder de transformar 500 mil em um fluxo mensal capaz de sustentar sua vida. Agora, vamos falar do maior inimigo de quem vive de renda: a inflação. Quando o custo de vida sobe, o poder de compra dos seus 500 mil despenca. Para você ter uma ideia, um rendimento de 4 mil por mês hoje pode virar apenas 2.500 em 10 anos, se os preços continuarem subindo acima da média. Além da inflação, tem os impostos. O imposto de renda incide sobre CDB, tesouro e também sobre dividendos de ações, reduzindo a renda líquida que entra no seu bolso. Em alguns casos, como nos fundos imobiliários, os rendimentos mensais são isentos, o que já ajuda bastante. Mas a verdade é que, mesmo sem imposto, a inflação continua corroendo seu dinheiro ano após ano. E aqui entra uma das coisas mais importantes: o seu estilo de vida. Em cidades pequenas, R$ 4.000 por mês sustentam uma vida confortável. Mas nas grandes capitais isso dificilmente acontece. Saúde, aluguel, transporte, lazer, tudo consome rapidamente a renda, especialmente nos centros mais caros. Ajustar o padrão de vida é essencial. Gastar menos do que se ganha é a regra de ouro para manter os 500 mil trabalhando para você. Não adianta ter ótimos investimentos se seu estilo de vida custa mais do que eles conseguem gerar. É justamente aí que muita gente erra. A disciplina nos gastos é tão importante quanto a escolha dos investimentos. Então, depois de analisar poupança, CDB, tesouro, fundos imobiliários e ações, a grande pergunta volta: dá para viver só com 500 mil reais? A resposta honesta é: depende. Para alguns estilos de vida, sim. Para outros, principalmente os mais luxuosos, não. Em cidades pequenas onde o custo de vida é menor, os rendimentos de 500 mil podem sustentar uma vida tranquila. Já nas grandes capitais, essa mesma renda pode não ser suficiente nem para cobrir aluguel e despesas básicas. O segredo está em tratar os 500 mil como capital de investimento, não como dinheiro para ser gasto. Diversificação é a chave. Parte em renda fixa, parte em fundos imobiliários, parte em ações, equilibrando risco e retorno. E disciplina nos gastos é tão importante quanto escolher bons ativos. Sem isso, o dinheiro não dura. Para algumas pessoas, 500 mil será a liberdade total. Para outras, será apenas um número que some rápido demais. A diferença está na estratégia, no controle e na paciência de deixar o dinheiro trabalhar para você. Então, sim, é possível se aposentar com 500 mil.
mas só se você souber investir de verdade e viver dentro da sua realidade. No fim das contas, 500 mil não é o ponto final da jornada. É o início. Com disciplina e estratégia, esse valor pode se transformar na base para construir ainda mais riqueza ao longo do tempo. Porque, no fundo, não é o número que define o seu futuro, é o que você faz com ele. Investir bem é o verdadeiro segredo da liberdade financeira. Agora eu te pergunto, se você tivesse 500 mil reais hoje, você gastaria tudo rápido ou transformaria em uma renda que nunca acaba? Pensa nisso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como fazer seu dinheiro trabalhar para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!